Atenção, desbravadores. Posição para o voto. Juntos, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei dos desbravadores ordena: observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Todos juntos. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Então é isso, pessoal. Depois dos ideais, faremos agora a nossa oração para dar início às atividades de hoje. Então oremos. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos assistindo com vida e saúde as atividades aqui propostas pelo clube. Continue nos abençoando diariamente, Senhor. Abençoe cada família aqui representada por esses desbravadores. Fique do nosso lado, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É verdade que alguém pode morrer de rir? Rir com certeza é muito bom e certamente você já ouviu alguém dizendo fulano morreu de rir. Mas afinal, algo tão bom quanto rir pode realmente matar alguém? Que é isso, é risada? Não é não. A resposta é sim. Gargalhar requer um trabalho intenso do seu sistema respiratório. Por isso que algumas pessoas que sofrem com asma, por exemplo, acabam redobrando os cuidados nessa hora. A Universidade de Oxford chegou a desenvolver um estudo em que aponta que uma crise intensa de riso pode trazer riscos de desmaio, arritmia e até uma ruptura cardíaca. O caso mais famoso é do inglês Alex Mitchell, que morreu em 1975 enquanto assistia um programa de humor chamado The Goodies. Ao ver um dos personagens lutando com uma linguiça, ele teve 25 minutos de riso incontrolável e morreu por insuficiência cardíaca. Mas apesar disto, casos de pessoas que morrem de rir são muito raros. Esse tipo de morte se chama hilaridade fatal. Verso no lenço. Coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. A Bíblia revela que existe algo pior do que morrer de rir, é o morrer triste. A tristeza é algo tão ruim que no céu ela não vai mais existir. Quem gosta de criticar as pessoas e reclamar de tudo tem uma grande chance de acabar sozinho e triste.
Gente rancorosa não gosta de rir. Por isso, aceite mais as pessoas, conviva em grupo, não se isole, dê boas gargalhadas e se tiver de morrer, que seja de felicidade. E quando se sentir para baixo, procure seus amigos, de preferência aqueles mais palhaços. Deus vai usar eles para devolver teu sorriso. Aliás, fazer sorrir é um dom que só poderia vir de Deus. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então dê aquele like master avançado. O like master avançado é aquele que, além de curtir o vídeo, você também se inscreve e comenta. Ah, e compartilhe com seus amigos e clube. Eles com certeza vão curtir. Fala, desbravador, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais uma reunião do clube. Estou aqui no meu quarto, altas horas da noite já, mas gravando a nossa reunião. A gente não tem feito ela ao vivo, né, como nos outros domingos, porque a gente tem acertado, né, alguns pontos aí com a diretoria e tem reunido a diretoria durante esses últimos finais de semana, tá? Então por isso que a gente tem que fazer a reunião gravada também, mas espero que você esteja aí participando de tudo, tá bom? Antes de nós começarmos a fazer a nossa atividade de hoje, que eu já mencionei nos grupos, que nós vamos fazer a especialidade de répteis, né? Uma especialidade muito legal. Eu peço que você tenha paciência, o vídeo é um pouquinho longo da especialidade, ele tem aproximadamente quase 40 minutos, mas é muito importante que você assista para que você consiga fazer a prova, tá? Porque praticamente a prova inteira está centralizada no vídeo. Então, você assistindo bem o vídeo, você vai conseguir realizar a prova sem nenhum problema, tá bom? Bom, mas antes, a gente tem que passar os recadinhos do dia aqui. E desbravador, nós chegamos na nossa Semana do Lenço, ó. Sábado que vem, dia 12, é o nosso dia, o Dia Mundial dos Desbravadores. E essa semana é a semana tão aguardada por todos nós. É a Semana do Lenço, né? A semana em que nós vamos mostrar para os nossos amigos, para a nossa família, e literalmente mostrarmos ao mundo, porque é mundial esse dia, que nós somos desbravadores. O real sentido de usarmos isso aqui. Então, durante essa semana, a semana toda, começando por hoje, você só vai tirar o lenço do pescoço para tomar banho. E até dormir você pode dormir de lenço, tá bom? Então, vai ter aula? Lenço. Vai no mercado com a mãe ou com o pai? Lenço. Vai trabalhar? Lenço. Vai estudar? Lenço. Vai para a igreja? Lenço. E assim por diante. Não vamos tirar o lenço. É muito importante que você participe, porque além do que eu falei, né, que é o Dia Mundial, o lenço também casa com o mês de Setembro Amarelo, que é o mês contra o combate, né, ao suicídio. Então é muito importante também que nós utilizemos ele por conta disso, né? O Dia Mundial dos Desbravadores comemorado em setembro casa muito bem com isso aí também, tá bom? Então é muito importante que você use desbravador, não tire o seu lenço, tá bom? É a semana em que nós vamos mostrar ao mundo o que é ser um desbravador. E já começando, todos esses dias da semana, né, de hoje, domingo, até sábado, nós teremos desafios que foram propostos aí pela nossa associação, pelo pastor Jefferson, tá? E é importante que nós participemos de todos, porque além de mostrarmos a todo mundo, né, os desbravadores, nós temos que participar dos desafios, porque isso também conta ponto para o clube, né? Conta ponto no sentido do clube ser um clube participativo, que tem participado de tudo. Então a gente também precisa cadastrar tudo no sistema. Então é muito importante que você participe, tá bom? E já começando hoje, o nosso desafio é o seguinte: você precisa postar um vídeo nas redes sociais, procura marcar o clube, porque a gente precisa pegar o vídeo também, falando o que é ser um desbravador para você, qual a importância de ser um desbravador. Então esse vídeo de 30 segundos, você vai falar rapidamente aí o que é ser um desbravador para você, beleza? E aí durante os dias da semana eu vou postando nos grupos qual é o desafio do dia para que você possa participar aí, tá? E se você tiver alguma dúvida do que vai ter que fazer, como que vai ser, como é que tem que ser, pode mandar lá no grupo perguntando que a gente vai tentar esclarecer tudo direitinho para vocês, tá bom? E como é o nosso dia no sábado, a gente precisa deixar o dia bonito, né? Nós estamos preparando uma programação assim que vai ficar marcada na vida de vocês, eu espero, né? E tudo para a honra e glória de nosso Deus. Então a gente precisa ter uma programação ensaiada, a gente precisa fazer o nosso melhor, né? E para que isso aconteça, ensaiamos, né? Nós já fizemos 2 ensaios. A próxima sexta-feira que antecede ao dia vai ser um ensaio geral. Então esses 2 últimos que nós tivemos, só participou quem vai efetivamente ter uma
participação, né? Seja para fazer os ideais, ou corredor de honra, ou quem vai participar da admissão de lenço ou da troca de lenço. Na próxima sexta-feira, todos do clube precisam estar presentes para que nós possamos passar para todos como que vai funcionar a entrada, a participação de todos lá na frente, na hora dos ideais, depois a participação de todos na entrega da faixa, né, na investidura. Então você precisa ir, pai e mãe que está assistindo a reunião do clube, leve o seu filho na igreja na sexta-feira, às 19h30, às 7h30, para que nós possamos, né, passar esse rápido ensaio para que tudo fique perfeito no sábado. Tá? É um ensaio muito rápido, como a gente já sabe o que tem que fazer, né, todo mundo já sabe a sua parte. Vai ser ali, prometo, de 30 a 40 minutos no máximo, se chegar a isso. Tá? Então é importante que você leve o seu filho, ou a sua filha, ou seu neto, sua sobrinha, enfim, na sexta-feira na igreja para que nós possamos passar o ensaio rapidamente, tá? A gente precisa deixar tudo perfeito para o nosso dia, tá bom? Bom, já falei aqui do Dia Mundial, do ensaio, agora eu vou falar das especialidades. Eu já entreguei, acho que para boa parte do clube, acho que faltam 1 ou 2 pessoas só, desbravadores, que eu preciso levar a especialidade que fez durante a quarentena, tá? Prometo fazer isso hoje, para que você tenha aí a semana para poder colocar na sua faixa. Repito, preciso da faixa de vocês até sexta-feira no ensaio. Então, indo ao ensaio, você já vai levar sua faixa. Por quê? Nós vamos fazer a entrega da faixa no sábado para você. Vai ser a cerimônia de investidura de especialidades. Então, eu preciso da sua faixa lá para você participar da cerimônia, tá bom? Se você não fez nenhuma especialidade durante a quarentena, nós não faremos a investidura em você. Aí você fica com a sua faixa em casa. Mas você que fez pelo menos uma especialidade, você precisa colocar ela na sua faixa e levar ela no ensaio de sexta-feira lá na igreja, tá bom? Então não falte e não esqueça de pregar todas as especialidades, né? Costurar todas na sua faixa até sexta-feira. Entendido, desbravador? Então conto com a participação de todos, tá bom? Outro recado, Dia Mundial dos Bravadores, como eu já falei, dia 12, lá na Igreja do Remanso, às 10 da manhã. Pontualmente às 10 da manhã começa a nossa cerimônia. Então, pai e mãe, vocês são convidados VIPs do nosso clube, do nosso desbravador. Então, tenta chegar ali umas 15 para as 10, umas 10 para as 10 no máximo, para que você tenha um bom lugar na igreja, tá bom? Nós teremos os nossos bancos reservados para nossa família, né? Pelo menos o pai e mãe, reservado ali na igreja. Então eu preciso que vocês estejam lá para assistir e participar dessa cerimônia que vai ser inesquecível. Porque além do Dia Mundial, nós vamos dar uma comemorada rapidamente também nos 10 anos do Pérola Negra. Nós completamos 10 anos esse ano. Então a gente vai fazer uma menção especial lá para o nosso clube. Então não falte, tá bom? Pai, mãe, vó, tia, quem for aí, não falte. É muito importante sua presença lá no clube, na igreja, perdão, no próximo sábado, dia 12, a partir das 10 da manhã. Tá bom? Conto com vocês. Bom, outro recado, eu já falei da faixa. Olhem o uniforme de gala de vocês, vê se está tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? Faixa, lembra que eu falei na outra reunião? Separada por cores. Então, as especialidades de cores verde, tudo junta. De branca, tudo junta. A roxinha, toda junta. A azul, clara, toda junta. Não mistura cores. Separa por ordem de cores. Essa é a ordem correta da faixa, tá bom? Dúvidas? Pergunta pra gente lá no grupo, tá bom? Eu, Nayan, Levi, Wanda, qualquer um. Chama a gente lá que a gente esclarece pra você pra não colocar a sua faixa errada. Tudo bem? Pessoal, e o último recadinho aqui rapidinho é sobre as nossas pizzas, né? Como vocês já sabem, já tem o nosso anúncio aí circulando nas redes sociais também. Divulga para seus amigos, parentes. A entrega vai ser no dia 19 de setembro, que é o mesmo dia do batismo da primavera, tá? Vai ser à noite, né, como de costume, a partir ali das 8 horas, 15 para as 8, a gente vai entregar. Nós precisamos muito da ajuda de cada um de vocês. Por quê? Lembra que a venda dessa pizza desse mês é para comprar barraca? Então a gente precisa que vocês se esforcem. Precisamos que vocês se esforcem. É a última milha ali para vocês correrem. Porque a barraca, vocês sabem que barraca não é barata. Na faixa de uns R$700 cada uma. O nosso clube é um clube médio para grande. A gente precisa de pelo menos 10 barracas. Então você já fez a conta na cabeça quanto a gente precisa, né?
Então nós precisamos demais do empenho de cada um de vocês, tá bom? Se você conseguir vender 2, o outro vendeu 10, ótimo. Gente, quantidade, vendeu mais que eu, né? Não tem problema, a gente precisa da união de todos, porque um vai vender 15, 20, o outro vendeu 2, compensou por ele já. Então a gente precisa nos unirmos, tá? O nosso clube é uma unidade, a gente precisa trabalhar em conjunto, junto, pelo mesmo propósito, tá bom? Então conta aí com o empenho de cada um de vocês. Obrigado àqueles que têm contribuído com a mensalidade do clube, fizeram a diferença, têm feito a diferença. Aqueles que ainda não conseguiram, fica aqui mais um recadinho não diria um pedido, né? Mas é como se fosse um pedido, né? Tô pedindo. Mas para que você seja tocado no fundo do seu coração, para que você ajude o nosso clube, né? A mensalidade é um valor tão pouquinho, né, que a gente acaba esquecendo. Mas se você puder lembrar, porque são essas coisinhas, detalhes aí. Vocês vão ver a igreja como vai estar linda sábado. É tudo com o dinheiro da mensalidade, né? As especialidades que a gente comprou. Então, se você puder, ajude o clube Pérola Negra, porque vai fazer a diferença, tá bom? Pessoal, é isso de recado, não tem mais nada. Agora, durante a semana, a gente vai acertando aí a nossa comemoração. Se tiver mais algum recado, depois eu mando no grupo aí, tá? Mas eu espero que todos participem no sábado, não falte na sexta-feira na igreja. E é isso aí, estamos juntos e misturados, tá bom? Espero que esse coronavírus aí passe logo, a gente mude aí para a fase verde e volte à reunião presencial com todos, tá bom? Fiquem agora então com a especialidade de répteis. Espero que vocês gostem. Valeu! Olá, desbravadores da internet. Eu sou o Jonas Bergamini, ele é o Albert e esse é o canal Desbravando. Bom, pessoal, hoje a especialidade é de répteis e nós temos um convidado especial, o Albert, como você pode ver, e nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele tem várias características que o coloca no grupo dos répteis, certo? Então hoje ele veio de convidado, ele veio hoje aqui no nosso estúdio só para fazer essa abertura e mostrar para vocês como ele é bonito. E depois eu vou fazer um vídeo com a câmera bem pertinho para vocês verem algumas características dos répteis. Beleza? Então vamos pro papel. Então, pessoal, agora a gente vai estudar a especialidade de répteis. Eu dividi ela em 2 partes para não ficar um vídeo muito longo aí com meia hora de vídeo. Então, nós estamos agora com um formato novo, espero que seja melhor para vocês, né? A gente achou melhor mudar para melhorar a visualização, para melhorar a compreensão de quem assiste. Certo? Então vamos para a especialidade de répteis. Bom, para um animal ser considerado réptil, ele tem que ter algumas características, né? Para ser enquadrado dentro do grupo dos répteis. A primeira característica deles é ter sangue frio, também chamado de ectodérmicos. Certo? Essa característica de ter sangue frio é a incapacidade de controlar a sua própria temperatura corporal. Nós, seres humanos, quando a gente joga bola e o nosso corpo aquece, a gente transpira, né? E isso faz com que o nosso corpo mantenha a nossa temperatura corporal. Quando o ambiente está muito frio, o nosso corpo começa a tremer, não é? Então, essa tremedeira é para o corpo controlar a temperatura corporal e os répteis não conseguem isso. Então, para se aquecer ou para se resfriar, eles precisam ou ir para o sol ou sair do sol e ir para uma toca para resfriar o seu corpo. Certo? Então, essa é a primeira característica. Depois, outra característica deles é ter pele seca e impermeável. Muita gente acha que a pele das serpentes e dos lagartos é gosmenta, mas não é não. Muito pelo contrário, eles têm a pele seca, extremamente seca. Eles não têm glândulas sudoríparas e nem glândulas sebáceas. Então, eles não produzem a oleosidade da pele que nós temos, por exemplo. Certo? E é impermeável, não troca a água com o ambiente. Então, a água do ambiente não entra no corpo deles e a água que está dentro do corpo não sai. Diferente de nós também, que quando passamos um creme na pele, né, nossa pele absorve esse creme. Os répteis não têm essa capacidade. Outra característica dos répteis é rastejar. Então todos eles andam com o ventre próximo ao solo, né? A cobra rasteja literalmente. Os lagartos, os crocodilos, os
as tartarugas, né? Eles andam com o ventre próximo, muito próximo ao chão. São tetrápodes, isso quer dizer que eles têm 4 membros locomotores. São aminiotas, porque dentro do ovinho, né, que a mamãe bota, tem um líquido chamado líquido amniótico, que é responsável por proteger o bebezinho que está nascendo lá, né, proteger contra os impactos mecânicos, né. Por exemplo, os ovos dos anfíbios não têm líquido amniótico, né, mas dos répteis já tem. Assim como as aves têm líquido amniótico dentro do ovinho também, e os mamíferos produzem esse líquido amniótico quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe. O corpo dos animais deste grupo são cobertos por escamas ou placas ósseas, e a gente vai falar mais delas mais para frente, e são dioicos, isso quer dizer que existem machos e fêmeas. Então nesse grupo dos répteis não existe um indivíduo hermafrodita, né, que tenha os 2 sexos funcionais. Não, existem machos e fêmeas que participam da reprodução. E o que mantém a pele dos répteis impermeável, como eu disse anteriormente, é uma substância, uma proteína chamada queratina. É uma substância igual ao nosso cabelo, aos pelos do corpo do mamífero. Então nós produzimos também na nossa pele, numa quantidade menor, e produzimos os nossos cabelos a partir da queratina. Os répteis têm uma camada grossa, espessa, e essa queratina ela não é flexível. Então para o animal crescer, ele precisa trocar essa pele. Então para os lagartos, para todos os répteis, né, em geral, eles precisam, para crescer, eles precisam trocar. Alguns conseguem trocar de uma vez, como as serpentes, elas trocam de uma vez essa queratina. Em outros animais saem em pedaços. Nos lagartos normalmente sai de pedaços, né? Vai descascando aos poucos. Os répteis eles são divididos em 4 ordens. Os quelônios, que são os jabutis, os cágados e as tartarugas. Os crocodilianos, que são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Os escamados, que são os lagartos e as serpentes. E os rincocéfalos, que tem apenas um representante, que é a tuatara. Então tá aí, agora a gente vai conhecer alguns representantes dessas ordens. E a gente começa pelos quelônios. Eu coloquei entre parênteses aí o nome em latim e as variações encontradas, mas são todos sinônimos, tudo bem? Pode ser usado qualquer um deles, e eu coloquei o nome em português na frente, que são os quelônios. Então nós temos os cágados, que são normalmente carnívoros e vivem em água doce. Nós temos os jabutis, que são terrestres, e aí nós temos o jabuti-piranga. Você perceba que as patinhas dele não são adaptadas para a água, eles são exclusivamente terrestres e são onívoros, comem tanto vegetais quanto animais, viu? Outro representante é a tartaruga, e essa tartaruga verde foi a que eu escolhi. E elas também são animais onívoros, gostam de se alimentar de lula, de água-viva, de algas marinhas, então ele é considerado um animal onívoro também. E vive em água salgada. O representante dos crocodilianos agora, crocodilo do Nilo, que é um dos maiores crocodilos do planeta. Nós temos aqui o jacaré do papo amarelo, brasileiro, vive no Pantanal, brasileiro. E o gavial indiano, que é bem característico por ter esse focinho fininho aí. Ao contrário do crocodilo e do jacaré, ele não consegue caçar grandes presas, né? Ele se alimenta basicamente de peixe, justamente por causa desse focinho fininho que ele tem aí. Os escamados são as serpentes e lagartos. Eu coloquei a cobra real, que é a maior serpente peçonhenta do planeta, que é do grupinho lá das najas. Coloquei a lagartixa doméstica, que é essa lagartixa que a gente tem em casa, que aparece aí no quintal, na lavanderia, na sala, na cozinha, né? É um réptil e um lagartinho, ó, bonitinho. A sucuri verde eu coloquei, que é uma das maiores serpentes do planeta, né? Ela é a mais, na verdade, ela é a mais pesada, ela é a maior em massa, né? Mas ela também é uma das mais compridas do planeta.
E, por último, a única representante dos rincocéfalos, que é a tuatara. Ela pode até parecer um lagarto, né, realmente tem, né, visualmente as características de um lagarto, mas ela tem algumas características que são um pouco diferentes, né, dos lagartos. Então, por isso, os cientistas criaram um grupo só, uma ordem só para ela, né, que são os rincocéfalos. Tá bom? Vamos conhecer agora, a especialidade pede para a gente conhecer répteis da nossa região. Então, como o nosso canal tem a ideia de atingir todo mundo que mora no Brasil, nós separamos répteis brasileiros, né? Répteis que vivem em diferentes regiões do país. Tudo bem? Então, pode ser que eu tenha colocado um animal só da região norte, uma só da região sudeste, uma só do Pantanal, mas eu preferi colocar animais do Brasil todo, certo? Existem pessoas, por exemplo, quem mora no Paraguai, por exemplo, né? Quem mora no Paraguai é um país pequeno, pode ser considerado a região dele. Então, o Brasil pode ser considerada a nossa região também. Tá? Uma outra coisa importante é que eu coloquei os nomes... eu coloquei os nomes que eu conheço, né? Porque também esses animais, o Brasil é muito grande, eles podem ter outros nomes populares, né? Então, eu coloquei, por exemplo, a tartaruga cabeçuda, e ela é encontrada em todo o litoral brasileiro. Pode ser que em outros lugares do país, em outros estados, em outras cidades, ela seja chamada por outro nome. Tudo bem? Mas isso não impede nada, não tem nenhum problema para você realizar a sua especialidade, tá? Tanto é que eu coloquei o nome científico embaixo, que é justamente para fixar a espécie, né? Porque o nome científico ele é mundial, ele é escrito em latim, e ele é utilizado em qualquer lugar do mundo, e esse nome nunca muda, o que muda é o nome popular. Então não esquenta a cabeça com esses nomes, tá bom? Se for diferente da sua região. Ele é um animal onívoro, e como ele é um animal protegido por lei, então não se pode caçar, não se pode comercializar esse animal, a importância econômica realmente não existe, né? Então não existe uma importância de fato econômica, né? Mas existe uma importância em relação ao equilíbrio ambiental que gera secundariamente as importâncias econômicas. Certo? Então ela mantém a população de algas, ela mantém a população de lulas, de polvo, de pequenos polvos, né? E de águas-vivas sob controle. Então ela se alimenta desses animais. E quando ela se reproduz na areia da praia, seus filhotinhos servem de alimento para outros animais. Né? Então ela bota centenas de ovos lá na areia, mas poucos sobrevivem e chegam na vida adulta, porque servem de alimentos para outros animais. Temos aí a tartaruga de couro, que vive na América Central e no Nordeste brasileiro. Ela também é um animal protegido, então uma importância econômica de fato ela não existe, certo? E ele é um animal onívoro também, se alimenta de águas-vivas, de algas, tá? Nós temos aqui a tartaruga do Pantanal, que vive no Pantanal, né, no centro-oeste brasileiro. Na verdade ele é um cágado, mas o nome popular, né, tartaruga do Pantanal. É um animal estritamente carnívoro, tá? E também é protegido aqui no Brasil, não se pode caçar, nem se alimentar, nem comercializar esse animal, então a importância de fato é o equilíbrio ambiental, que secundariamente acaba tendo uma importância econômica, porque o homem deixa de gastar dinheiro equilibrando o ecossistema novamente. Nós temos aí o jacaretinga, que também vive na América Central e no Norte brasileiro, é um animal carnívoro, e ele pode ser importante comercialmente no comércio do couro e da sua carne, né, usada como alimento. Isso é mais comum na América Central, mas aqui no Brasil também pode acontecer. Tá? Ele é um animal protegido, então não é qualquer um que pode caçar e vender o couro e a carne. Tá? Pode-se vender couro e carne daqueles criadouros registrados e legalizados. Então não é a caça que promove a venda do couro, é a criação em cativeiro controlada, tá bom? Então não é a caça predatória, tá? Que movimenta o financeiro em relação a esse animal. A mesma coisa para o jacaré-anão. Também é da América Central e do Norte do país, é um animal carnívoro e também tem essa importância relativa econômica, né?
em relação ao couro e ao alimento. Então a caça não pode acontecer. O que pode acontecer é a criação em cativeiro para a utilização de couro e de carne. A briba brasiliana é um animal carnívoro e que vive na Bahia, em Minas Gerais. Ela parece uma lagartixa, né, aquela lagartixa comum, e ela também não tem uma importância econômica, assim, de fato, né? A principal importância dela é manter o controle de pragas. Como ela é carnívora, ela se alimenta de insetos, né? Ela come barata, por exemplo, ela come aranhas, ela come também pequenas aves e pequenos roedores, bem pequenininhos. Tá? Então ele ajuda no controle de pragas, que secundariamente é uma importância econômica, porque ajuda aí, né, na prevenção de pragas nas plantações, nas invasões das residências também. Aí o homem deixando de gastar dinheiro com isso, ela secundariamente tem uma importância econômica. O calango liso, que aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo é como ele é chamado, aí na sua região pode ser que ele seja chamado de outro nome, porque tem esse bichinho no Brasil inteiro. Ele se alimenta basicamente de insetos, ele tem a boca pequena, ele come insetos e a importância dele também é o controle de pragas, né? Então ele come os insetinhos e ajuda os produtores. A iguana verde nós encontramos na América Central e no Norte brasileiro. É um animal estritamente herbívoro, então ele só se alimenta de vegetais e na prática ele não tem nenhum valor econômico, porque ele não pode ser caçado, não pode ser vendido como animal de estimação, não se come a carne desse animal, né? A única importância, assim, que na verdade é uma importância ecológica, é que ele espalha as sementes, né? Então ele come os frutos das árvores e acaba espalhando as sementinhas desses frutos pelas suas fezes, né? Então ele vai andando, vai fazendo o seu cocôzinho e vai espalhando as sementes. Mas não existe um valor econômico, porque aqui no Brasil ele é protegido por lei e não se pode caçar nem criar em cativeiro esse animal aqui. Um dia já pôde, né? Hoje em dia não pode mais. O papa-vento também existe no Brasil inteiro, então pode ser que aí na sua região ele tenha um outro nome. Ele é insetívoro e também ajuda no controle das pragas de inseto. Tá? Ele pode se alimentar de pequenos roedores, bem pequenos, e pequenas aves. A ameiva, que também existe no Brasil inteiro, um animal carnívoro e ajuda no controle de pragas. Tá? Então ele se alimenta de roedores, de aves, de grandes insetos, né? Porque ele é um pouco maior. O teiu, né? E esse aqui eu sei que em diferentes regiões ele é chamado por nomes diferentes. Eu sei que ele é chamado de teju, de lagarto preto, de tiu e assim vai. Aqui no estado de São Paulo, na cidade, aqui ao redor, ele é chamado de teiu. Ele existe no Brasil inteiro, ele é carnívoro e como ele é protegido também não pode caçar, não pode criar em cativeiro, não pode vender. Ele ajuda no controle de pragas porque ele come roedores já grandes, né? Ele come grandes roedores, aquelas ratazanas grandes, né? E se alimenta de aves também e de insetos. Tá? E eu sei que indiretamente algumas pessoas acabam se alimentando desse animal, infelizmente, mas né, por lei é proibido e ele não tem um valor econômico de fato. A Amphisbaenia é a famosa cobra de duas cabeças, né? Tem no Brasil inteiro. É um animal carnívoro e também ajuda no controle de pragas, porque se alimenta de insetos e raramente de um roedorzinho, porque é bem pequeno, ela não é muito grande. Você pode ver até na imagem próxima ao nome dela, tem uma chave no chão, tá vendo? Então não é um animal muito grande, se alimenta basicamente de insetos. A jiboia. Nós encontramos a jiboia na América Central e em toda a América do Sul. É um animal carnívoro, ajuda no controle de pragas, porque se alimenta de grandes roedores. As jiboias adultas, o prato principal é a capivara e come aves também. Tá? No Brasil, ela é comercializada como animal doméstico, né? Um animal de estimação, como pet. Então existe um valor econômico de fato para ela. Existem criadouros registrados no país que vendem esse animal como animal de estimação.
A cobra-papagaio também tem no norte e no nordeste brasileiro, é um animal carnívoro, ajuda no controle de pragas também, e também é autorizado para a venda de animal doméstico, apesar de fazer muito tempo que eu não vejo esse animal para venda. No passado tinha um criadouro no Pará, que eu sei que vendia esse animal como de estimação, faz tempo que eu não vejo, mas a legislação permite que esse animal seja vendido como animal de estimação. Nós temos a jararaca-ilhoa, que só existe numa ilha chamada Ilha da Queimada Grande, em Peruíbe, litoral do estado de São Paulo. É um animal carnívoro e a principal importância econômica é a venda do seu veneno para a indústria. Então a indústria recolhe a peçonha, né, o veneno dessa serpente, para produzir remédio, cosméticos, mas principalmente os remédios. Certo? O veneno dela é bastante valioso. E por último, dessa primeira parte da especialidade, a mussurana da serra. Também existe no Brasil inteiro, então na sua região pode ser que ela tenha um nome diferente. É um animal carnívoro e ajuda no controle de pragas. É um animal bem pequenininho, se alimenta de invertebrados. Tudo bem? Então é isso, espero que você tenha conseguido compreender aí as informações, né, dessa especialidade. Para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi. Então daqui a pouquinho a gente já grava a parte 2 para você. Tudo bem? Então pessoal, valeu, até a próxima. Voltamos então com a parte 2 da especialidade de répteis. Certo? Vamos concluir essa especialidade que eu gosto muito. Bom, no Brasil nós temos répteis peçonhentos, porém somente as serpentes possuem veneno aqui no Brasil, né? E as serpentes, então não existe réptil peçonhento, não existe jabuti, não existe crocodilo, jacaré. Então no Brasil somente serpentes. E nós temos 4 tipos de dentição aí nas serpentes brasileiras. Então nós temos a dentição do tipo áglifa, certo? Onde não existe dente inoculador, então são dentinhos que a serpente usa só para segurar a presa, né? As serpentes não mastigam, então você pode perceber que elas não têm os dentes igual aos nossos, né? Para mastigar o alimento. Então ela só usa para prender o animal para poder engolir. A dentição do tipo opistóglifa tem uma presa que é um dente inoculador no fundo, tá? Então, ela bem no fundo, essas serpentes, elas são consideradas assim popularmente como serpentes semi-venenosas, né, ou parcialmente venenosas, porque não é toda mordida que ela consegue inocular o veneno, tá? E mesmo assim, aqui no Brasil, nenhuma serpente que tenha esse tipo de dentição tem um veneno letal para o ser humano, tá? São venenos bem fraquinhos em relação ao ser humano, tá? A proteróglifa tem a presa já na frente, ó, um dente inoculador na parte anterior da boca, e essa sim já é perigosa porque qualquer mordidinha ela já consegue inocular o veneno, tá? Então, por exemplo, a coral tem a dentição desse tipo aqui. A solenóglifa é a pior de todas porque tem um dente gigante na frente, né? Ela tem um dente inoculador na frente muito grande e ela é articulada, ele consegue dobrar para dentro ou para fora esse dente. Então, para fechar a boca, esse dente ele dobra e ela fecha. Quando ela abre a boca e vai dar aquela mordida, esse dente ele desdobra e vai para frente. Então, jararaca, cascavel tem a dentição desse tipo aqui, tá? Solenóglifa. E aí tem o quadrinho aqui que mostra como ficariam as mordidas, por exemplo, na pele de uma pessoa, tá? Então vamos conhecer algumas serpentes peçonhentas, né? Serpentes brasileiras e o tipo de dentição que elas têm. Então, se você não lembrar da nomenclatura, volta um pouquinho o vídeo para lembrar das dentições, tá? Lembrando também que são do Brasil, então na sua região pode ter um nome diferente, tá? Mas não se preocupa porque eu coloquei o nome científico que é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos a jararaca comum,
que vive principalmente na Mata Atlântica e tem a dentição solenóglifa, que é aquele dente articulado, grandão, que dobra. A surucucu também tem a dentição solenóglifa e vive no Nordeste e no Norte do Brasil. Essa coral é uma coral diferente, é uma coloração diferente, é encontrada no norte do país, na Bolívia, no Equador e no Peru. E tem aquela dentição do tipo proteróglifa, que são aqueles dentinhos pequenos na frente, aqueles dentes inoculadores que não são articulados, eles ficam bem na frente e pequenos. A cascavel, né, tem no Brasil inteiro, é comum, né? E também tem a dentição do tipo solenóglifa. E a coral verdadeira também é proteróglifa e tem no Brasil inteiro esse animalzinho bonito. A boipeva, aqui no estado de São Paulo, ela é chamada também de capitão do mato, né? Mas a boipeva tem na América do Sul inteira e é solenóglifa. E se você for mordido por uma serpente peçonhenta? Coloquei o pezinho de uma criança aí com uma picada de jararaca no início ainda dos efeitos, mas na verdade não tem muito o que fazer quando uma pessoa é mordida por uma serpente, né? Então se a gente estiver numa caminhada, num acampamento, eu não vou poder fazer muita coisa. Então eu consigo lavar com água e sabão para diminuir a infecção, né, externa. Vou pedir para a pessoa ficar em repouso, para o sangue circular com uma maior lentidão, para o veneno não espalhar com tanta rapidez. E a única coisa que eu posso fazer é levá-la ao médico, porque só o soro antiofídico é que pode ter efeito eficaz no veneno de alguma serpente, tá? Então, cascavel, jararaca, surucucu e coral. Se você tomar uma mordida, o ideal é ir ao médico para tomar o soro. O ideal também, antes de fazer qualquer tipo de aventura, né? Caminhada, trilha, acampamento, é importante dar uma pesquisada quais são os hospitais da região que têm o soro antiofídico, porque nem todos os hospitais têm, né? Então o site do Butantan ajuda a gente a encontrar esses hospitais de referência, né, que tenha o soro antiofídico. E aí a especialidade pede para a gente comparar algumas características dos diferentes animais aí, ó. Lagarto, serpente, os quelônios e os crocodilianos, certo? Então modo de vida, né? Modo de vida dos répteis. Então nós temos diversos tipos de répteis. Nós temos os répteis que gostam de ficar mais na água, nós temos os répteis de deserto, nós temos os répteis arborícolas que vivem no alto das árvores e também com diversos tipos de alimentação. Nós temos répteis onívoros, como o teiu, por exemplo. Nós temos animais estritamente herbívoros, no caso da iguana. Nós temos animais insetívoros. Então o modo de vida dos lagartos ele é muito variado, né? Nós não temos lagartos no Brasil exclusivamente aquáticos, né? Mas nós temos alguns que gostam muito de ficar dentro da água e o modo de vida é muito variado, certo? Alguns vivem em toca, outros vivem no alto das árvores e assim por diante. As serpentes nós também temos uma variedade muito grande de modo de vida. Na alimentação, todas são carnívoras, então indiscutível, não existe variação na alimentação das serpentes, todas elas são carnívoras, 100%. Tá? Porém, nós temos algumas aquáticas, no caso da sucuri, nós temos as arborícolas, igual tem aí na imagem, uma cobra-papagaio bonita na adolescência. Ela nasce amarela e fica verde, ela está trocando de cor, ó. Linda demais. Tá, então essa é a arborícola, vive no alto das árvores, e nós temos as serpentes terrestres, então, no caso da cascavel e da jararaca, que gostam de ficar no solo, tá, escondido embaixo de folhas e também em toca. Tá, então ela tem um modo de vida assim, um pouco variado, menos na alimentação, porque todas são carnívoras. Os quelônios, nós também temos uma variedade de ambiente, né? Então nós temos as tartarugas de água salgada, os cágados da água doce e o jabuti terrestre. O cágado é exclusivamente carnívoro, tartaruga e jabuti são onívoros. Tudo bem?
Os crocodilianos são aquáticos, eles gostam, tanto os jacarés crocodilos como os gaviais vivem na água e são exclusivamente carnívoros. Tudo bem? Aqui nos crocodilianos não tem uma variedade de modo de vida, todos eles vivem do mesmo jeito na água, se alimentando de outros seres vivos. Alguns conseguem caçar zebra, né, que é o caso do crocodilo, e outros conseguem se alimentar só de peixes, que é o caso do gavial, que nós vimos lá na primeira parte, no primeiro vídeo. Os olhos dos répteis. Olha só a coisa mais linda. Então os lagartos têm olhos laterais com pálpebras, então ele consegue abrir e fechar o olho, igual a gente. As serpentes também têm o olho lateral, porém elas não têm pálpebra, elas não conseguem abrir e fechar o olho. Elas ficam com o olho aberto 24 horas, certo? Até para dormir, coitada, não consegue fechar o olho. Os quelônios têm o olho lateral, então você vê o olho aí de uma tartaruga, aqui na parte inferior, esquerda. Olhos laterais também têm pálpebras também, como os lagartos e como nós. E os crocodilianos, além das pálpebras que abrem e fecham de cima para baixo, eles têm uma membrana chamada membrana mictitante, que as aves também têm. Tá? Então as aves têm essa membrana e do grupo dos répteis só os crocodilianos têm essa membrana. E eu tenho um vídeo aqui, um GIF. Aí ó, você consegue ver, ó, tá vendo? É uma membrana lateral, ó. Certo? Então, além de abrir e fechar o olho de cima para baixo, ela tem essa membrana lateral. A orelhinha. Bom, primeiro que réptil não tem orelha, né? Então, os lagartos têm um ouvido chamado de meato auditivo, que é um buraquinho na lateral aqui da sua cabeça. Certo? As serpentes não têm estrutura auditiva, então elas não ouvem como nós ouvimos. Né? Ela tem a percepção de ondas sonoras a partir de todo o seu corpo, os receptores do seu corpo conseguem captar, mas elas não têm uma audição como a nossa. Os quelônios têm um meato auditivo bem pequenininho, muito pequeno, quase imperceptível. Aqui na seta amarela está mostrando aqui no jabuti, mas é quase imperceptível, você tem que pegar e é muito difícil o quelônio deixar você virar a cabeça dele de lado para observar. Ele é bem pequenininho, quase não dá para ver. E nos crocodilianos é um meato auditivo compridão aqui, ó. Tá vendo? Bem comprido e é bem profundo, vai lá no meio do crânio do crocodiliano. Certo? Então são estruturas diferentes em cada grupo aqui, em cada ordem dos répteis. Dentes. Existe muita diferença. Olha o dente dos lagartinhos, são pequenos e finos. Os das serpentes são finos e alongados, principalmente as peçonhentas que têm os dentes inoculadores. Então essa aqui, ó, por exemplo, né, dente bem comprido. Os quelônios que não têm dentes, na verdade eles têm um bico córneo, né, que são dentes fundidos, dentes grudados uns nos outros, formando uma lâmina que corta. Então, na verdade, nenhum deles mastiga o alimento, né? Nenhum das 4 ordens consegue mastigar. Eles cortam o alimento e levam para dentro da boca, da garganta. E os crocodilianos que têm dentes grossos, fortes e longe uns dos outros, né? Existe um espaço entre os dentes desses animais. O coração também, né, tem uma variação aqui. Então, os lagartos, as serpentes e os quelônios, que são as tartarugas, os jabutis, têm um coração com 3 cavidades. Então, vou tentar explicar por essa imagem aqui, ó. Então, o sangue ele chega por uma estrutura chamada átrio. Então, o sangue chega com pouco oxigênio, com muito gás carbônico, chamado de sangue venoso, pelo átrio. Então, essa é uma câmara. Certo? Então ele vem para uma estrutura chamada ventrículo. E perceba que o ventrículo é um só. Isso tudo é o ventrículo dele. Ó. Tá? Então o sangue ele se mistura aqui. Então o sangue venoso ele vai para os
pulmões para oxigenar e ele volta para o coração pelo átrio. E esse sangue é o sangue arterial. Esse é um outro átrio. E aí, quando esse sangue cheio de oxigênio chega, ele vai para o ventrículo também. E o problema é que ele se mistura com o sangue venoso. Tá vendo? Então tem esse coração aqui das tartarugas, das serpentes e dos lagartos. É um sangue misturado, sangue arterial com sangue venoso. Eles se misturam aqui nessa região. Então o coração com 1, 2, 3 cavidades. Já o dos crocodilos é muito parecido com o nosso, dos seres humanos. Ó. Um átrio, outro átrio, um ventrículo separado e um outro ventrículo separado. São 4 cavidades. O sangue cheio de oxigênio, o sangue arterial, não mistura com o sangue venoso, cheio de gás carbônico. Tá? E pode parecer que é uma coisa só, mas tem uma válvula, tá? Que separa o átrio do ventrículo. Nessa imagem a válvula não está desenhada, mas existe uma válvula que controla a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Os pulmões. Então, lagartos, quelônios e crocodilianos têm 2 pulmões. Aí a imagem de cima você consegue observar os 2 pulmões, certo? Então o animal respira, o ar vem pela traqueia e vai para os pulmões. Muito parecido com o nosso, inclusive. Já as serpentes têm 2 pulmões também, porém um é bem menor que o outro. São pulmões compridinhos, então essa estruturinha azul que a gente observa aqui, ó. Tá? Então esse é um pulmão direito, bem comprido, então você percebe que termina aqui embaixo, ó. E um pulmão esquerdo pequenininho, que para perto do coração. Então o esquerdo termina aqui. Então são pulmões alongados, né, compridos e de diferentes tamanhos. Né? O direito é muito maior que o esquerdo. Os membros. Então o lagarto tem 4 membros locomotores, que eles usam para subir na árvore, para correr, para nadar. As serpentes não têm membro nenhum, né? Não tem braço nem perna, então elas têm que enrolar. Então aí tem uma jiboia se alimentando, por exemplo, tem que se enrolar no seu alimento para poder engolir. Os quelônios também têm 4 membros, então o jabuti é estritamente terrestre, então usa 4 membros locomotores, e os quelônios aquáticos, que são os cágados e as tartarugas, também têm 4 membros, só que eles são adaptados para natação. Ó. Então você perceba aqui, ó, né, que parece um remo, então tem os dedinhos juntos aqui por uma membrana. O que acontece também com os crocodilianos, eles têm 4 membros locomotores, nessa imagem não aparece, mas alguns têm uma membraninha interdigital aqui que ajuda na natação, certo? Que eles vivem basicamente dentro da água. Cauda, né? Rabo. O lagarto tem uma cauda longa, alguns com a capacidade de regeneração, como os geckos, que são da família das lagartixas. A serpente também tem uma cauda longa. Os quelônios são os jabutis e as tartarugas, os cágados, têm uma caudinha curtinha. E os crocodilianos uma cauda bem longa, bem grossa, forte, e ele usa para nadar. A impulsão desses animais é feita pela cauda. Escamas. Bom, todo réptil tem o corpo coberto por escamas, né, que é uma das características. Os lagartos e as serpentes estão no grupo dos escamados, porque tem o corpo todo coberto por escamas. Você pode olhar na imagem da patinha do lagarto azul aí, da serpente, é bem bonita. Uma imagem que destaca bem as escamas da serpente. Os quelônios também têm escamas, então se você olhar na patinha, na cabeça da tartaruga aí, do jabuti, você vai perceber as escamas, mas além disso ela tem o casco, né, que também tem uma formação escamosa. Você pode perceber as divisões das escamas, certo? A parte de baixo é chamada de plastrão e a parte de cima é chamada de casco, certo? E os crocodilianos, que têm as placas ósseas, né, chamadas de placas córneas, que também é uma formação escamosa, mas ela é muito mais resistente, dura, certo? E você pode ter um animalzinho desse de estimação se você quiser.
Lógico que crocodilianos não existe autorização. Existe autorização para serpentes, para alguns lagartos e, dependendo da região do Brasil, para alguns quelônios, né? Jabutis principalmente, e alguns cágados. Certo? Você pode ter animais desses de estimação. Aqui no Brasil, só os que vêm de origem legal são autorizados, então você precisa comprar de um criadouro já autorizado, não adianta pegar na natureza. Se você pegar um animal na natureza, você está cometendo um crime, certo? Um crime ambiental. Então, o ideal é você se informar, procurar um criadouro. Eu sei que tem um criadouro de répteis no Nordeste, tem em Minas. Eu não sei se o do Pará está funcionando. Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo é proibido a criação. Então, não existe nenhum criadouro em São Paulo. Mas eu posso ter um animalzinho desse se eu quiser. Mas aí eu tenho que comprar lá em Minas ou no Nordeste. Tudo bem, eu já tive um. Comprei no criadouro de Minas e veio de avião aqui para São Paulo. Fui buscar a cobrinha lá no aeroporto, bem legal. Certo? E na Bíblia a gente encontra algumas histórias que envolvem, né, os répteis. A mais famosa de todas é a tentação de Eva, quando Satanás usa a serpente, né, para enganar a Eva. Em Números 21 nós temos a história onde Moisés constrói uma serpente de bronze para curar as pessoas que eram mordidas por víboras no deserto. E em Isaías 14 fala da serpente marinha, chamada de Leviatã. Não é uma história exclusiva do réptil, mas ela é citada em Isaías 14. Eu recomendo que você leia o capítulo todo para entender o contexto, para conhecer a história. E no cantinho da unidade aí do seu clube você pode contar essas histórias, ou até nas meditações do seu clube, e é legal conhecer essas histórias que falam de répteis. Lógico que se você for procurar na Bíblia você vai encontrar outras, mas eu particularmente escolhi essas 3, mas você pode escolher outra história para fazer a sua especialidade. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que nós tenhamos ajudado você a concluir mais uma especialidade. Aí o canal Desbravando ajudando você a concluir seu cartão, a produzir mais especialidades, produzir mais conhecimento. E eu espero que você compartilhe aí com seus amigos, avise para eles que tem um vídeo novo e que eles vão conseguir fazer a especialidade de répteis. Show de bola, desbravador. Então, pegou o vídeo, estuda, se precisar assiste de novo, porque hoje à noite eu libero a provinha. A provinha vai estar liberada ali das 18 horas até a meia-noite, né? A gente sempre costuma deixar um horário maior, até porque é feriado, né? Segunda-feira ninguém tem aula, ninguém trabalha, então dá tempo de você poder fazer a provinha tranquilo aí no domingão à noite, né? Porque aí na segunda-feira você tem o dia para aproveitar aí com a sua família, colocar alguma coisa em dia que você precisa do seu cartão, né? Não esqueçam de fazer o cartão que tem investidor em novembro, tá bom? Mas é isso aí. Vamos finalizar então o nosso clube com uma oração? Convido você então a fechar os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu, temos mais uma reunião de clube, ainda que de forma online, mas o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui reunidos pela internet. Agradecemos ao Senhor pelo início da semana, pelo sábado também que tivemos ontem, e pedimos a sua bênção sobre cada um de nós, sobre cada desbravador aqui desse clube, Pérola Negra, e todos os desbravadores de todo o mundo. É uma semana muito importante, pois é a nossa semana, é a semana do lenço. É a semana em que vamos mostrar ao mundo o que é ser um desbravador. Que essa semana a gente possa, além de fazer todas as nossas atividades, cumprirmos os desafios propostos aí pelos pastores, que nós também possamos dar um bom testemunho e entendermos, pensarmos, repensarmos o que de fato é ser um desbravador. Somos o seu exército, Senhor, representamos o exército de Cristo. Nos prepare, nos capacite, para que um dia nós possamos estar comemorando este lindo dia nos céus com o Senhor. Nos dê uma boa semana, abençoe a nossa família, o nosso lar. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos. Em teu nome, amém. É isso aí, desbravador do Pérola Negra. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. E vamos, semana do lenço essa semana, hein? Conto com vocês. Valeu! Fui!